Agora, nós falaremos sobre panorama atual e tendências das doenças cardiovasculares no Brasil, com o Dr. José Francisco Saraiva, que terá 5 minutos para explorar esse assunto, né? E, obviamente, depois a gente retoma para discutir em mais profundidade no nosso debate às 5 horas. Boa tarde a todos. Eu queria, em nome do MARC, cumprimentar todos os panelistas, cumprimentar todos os colegas aqui presentes, as pessoas presentes que estão participando e estão apoiando esse fórum tão importante para que a gente possa caminhar no controle e minimizar um pouco essa grande pandemia que nunca acaba, que é a doença cardiovascular e as suas graves consequências. Eu trouxe alguns diapositivos porque eu achei que é importante que nós possamos situar em alguns números o cenário que nós estamos enfrentando, porque isso, obviamente, traz tendências. E, então, aqui falando rapidamente para todos, isso aqui já foi apresentado anteriormente, as doenças cardiovasculares, aqui caracterizadas como doenças do aparelho circulatório, elas somam aí 1/3 de todas as causas de doenças não transmissíveis, liderando, então, esse cenário, essa pizza, e nós sabemos o quanto isto tem interferido também na mortalidade pelo Covid, e isso colocado, nós conhecemos os clássicos fatores de risco, onde nós temos aqui o excesso de peso, a hipertensão arterial, o tabagismo, a própria vida sedentária, que é considerado hoje também um fator de risco, além daqueles clássicos como a dislipidemia, o diabetes e assim por diante. Nós sabemos que a doença cardiovascular ela é uma doença de uma vida. Ela, muitas vezes, e como já disse a Patrícia, ela se manifesta de forma silenciosa, mas nem por isso o indivíduo não tem a doença em curso, sem conhecer e sem saber. Lembrando que a grande maioria desses fatores de risco são em pessoas que não têm sintomas. E aí, falando de fatores de risco que não trazem sintomas, nós temos grandes preocupações. Os dados do Vigitel, eles nos apontam para um crescimento de praticamente 70% no excesso de peso na população adulta, quando nós pegamos aqui mais de década de série histórica. Isso é um dado muito importante, atinge tanto homens como mulheres, e quando nós vamos para os indivíduos com diabetes, nós vemos que houve um crescimento também importante, na casa dos 62%, tanto para homens quanto para mulheres, e hoje nós consideramos que por volta de 17 milhões de indivíduos no Brasil são acometidos pelo diabetes, e isso é um problema seríssimo e que, obviamente, ele vem em curso com o problema da obesidade. E não diferente das doenças não transmissíveis, a hipertensão arterial também ela teve um crescimento, tanto no sexo masculino quanto feminino, mostrando que esse conjunto de fatores de risco, excesso de peso, diabetes, hipertensão arterial, ele vem num processo de crescimento, e aqui, Patrícia já comentou, as dislipidemias também são dados autorreferidos, mas têm batidos com outros registros, como, por exemplo, o registro ELSA, mostrando que as dislipidemias são um problema sério, grave de saúde pública, e quando nós pegamos aqui as capitais brasileiras, nós vemos que nós temos variações algo entre 15% e 30%, dependendo da região. Isto aqui não contempla apenas a hipercolesterolemia familiar, mas a hipercolesterolemia e a hipertrigliceridemia como um todo. A boa notícia é que nós estamos conseguindo reduzir a mortalidade pela doença cardiovascular no Brasil. Essa publicação recente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, baseados nos dados disponíveis no DataSUS, ela mostra 2 pontos que eu entendo serem relevantes. O primeiro, nós estamos tendo uma queda, e o mais interessante é que esta queda ela está aproximando as regiões
dos mesmos quocientes. Em outras palavras, as desigualdades que nós vimos na década de 90, elas aparecem estarem bem atenuadas agora, agora próximos, né, de 2021. Isso é muito importante, mostrando que o acesso ele tem permitido que a gente tenha, controlando alguns fatores, tratando melhor a hipertensão, controlando melhor a dislipidemia, controlando melhor o diabetes, nós estejamos avançando. Entretanto, eu não poderia deixar de terminar a minha apresentação falando de um cenário horroroso, que é não a pandemia em si, mas as consequências da pandemia. Num levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu trago essa publicação na revista Época, mas que espelham a nossa publicação, mostraram que não somente nós tivemos as mortes pela pandemia, mas observamos que as mortes pelas doenças cardíacas aumentaram em 50% na pandemia. Isto foi feito através de registro de atestados de óbito nos cartórios durante o período de pandemia, e a grande explicação para isso foi a quebra dentro do processo, vamos assim dizer, de atenção ao tratamento, a atenção primária, levando à não adesão ao tratamento. Pacientes que ficaram com distanciamento social, pacientes que entraram em processos de depressão, unidades básicas que, nesse Brasil afora, acabaram se dedicando exclusivamente às questões da pandemia, a redução de trabalhadores por conta do adoecimento e uma quebra nesta relação entre o usuário, o sistema, a equipe de saúde, e nós sabemos que isto leva à não adesão, o que talvez explique este aumento na mortalidade. Por que tudo isso é importante? Porque prevenindo as doenças cardiovasculares e conhecendo hoje outros agravos que atingem a humanidade, uma criança que nasce hoje neste país deveria viver mais de 100 anos. E essa nossa missão, ela precisa ser perseguida a todo custo. E, para isso, nós só vamos conseguir se nós quebrarmos, conseguirmos avançar no controle de fatores de risco, aonde muitas das patologias citadas não dão sintomas, a maioria não dá, e o que leva, muitas vezes, as pessoas não valorizarem aquilo que vem por trás de um mar tranquilo e, vamos assim dizer, nem sempre tão tranquilo assim. E, para isso, é preciso quebrar essa evolução do ser humano, e eu agradeço muito a oportunidade dessa discussão. Muito obrigado. Doutor Saraiva, nós que agradecemos. Acho que essa sua reflexão, a apresentação inicial, é sem dúvida muito relevante, né? Traz esse chamado da importância da atenção primária. Então, quando as pessoas estão tendo dificuldade de acesso à atenção primária, as consequências que isso pode ter, né, para essas pessoas que têm hipertensão, têm dislipidemia e que fazem um acompanhamento, e que é necessário esse engajamento nos autocuidados, e como a pandemia impactou tudo isso, né? Então, assim, eu tenho curiosidade depois, até se o senhor puder nos trazer uma reflexão no nosso debate, de como o senhor imagina que aquela curva que o senhor mostrou, que é uma curva que deve ser celebrada, sem dúvida, né, da queda das mortes por doenças cardiovasculares, mas como essa curva deve se apresentar daqui para frente. Então, sabendo que, né, passamos por esse momento tão difícil e que, eventualmente, pessoas que, porventura, estavam engajadas nos cuidados, tiveram agora dificuldade de se manter, né, nesses cuidados. E algo também que eu gostaria de chamar a atenção daquela curva é que acho que todos os pontos que o senhor trouxe foram muito pertinentes, né? Mas a gente deve também prestar atenção que no final da curva ela diminui a queda, né? Então aquela queda acentuada inicial, né, ela já estava sendo reduzida, né? E agora, será que essa queda ainda vai persistir? Será que vai se estabilizar ou será que vai piorar, né? Vai subir? Então, muito obrigado. A gente volta a falar em seguida.